Muito bem, este é o nosso assunto, a segurança dos exercícios com pesos em relação ao aparelho locomotor. Um conceito básico para a compreensão deste tema é o conceito de sobrecarga. Sobrecarga é aumento de função de qualquer órgão do nosso organismo. Então, exercício sempre tem sobrecargas, é aumento de função. E precisa haver sobrecargas, porque é graças às sobrecargas que ocorrem as adaptações que nós queremos induzir. Então, todo exercício tem que ter sobrecarga. A questão básica é que a sobrecarga precisa estar adequada às condições de saúde e de aptidão da pessoa. Então, a segurança em qualquer tipo de exercício depende do controle dessas sobrecargas. As sobrecargas que ocorrem no aparelho locomotor, sobre os ossos, articulações, músculos e tendões, podem ser estudadas, divididas dessa forma. Compressão, tração, torção, impacto e repetições, número de movimentos. O conceito de impacto é compressão, só que compressão aplicada bruscamente. Então são as diversas formas de sobrecarga e cada tipo de exercício, cada tipo de atividade física tem maior ou menor uma ou mais dessas sobrecargas. Nos exercícios com pesos, por exemplo, existem compressões, existem trações, mas não existe torção, não existem impactos e o número de repetições é relativamente baixo comparando com outras atividades físicas. A sobrecarga sobre o sistema cardiovascular será objeto de uma outra palestra, mas apenas para compreensão. Aumento de frequência cardíaca e aumento de pressão arterial são as sobrecargas que ocorrem no sistema cardiovascular. Em geral, se nós considerarmos atividades físicas habituais, principalmente atividades esportivas, jogos com bola, de todos os tipos, futebol, vôlei, basquete, tênis, enfim, jogos com bola, lutas, principalmente lutas de contato, são aquelas atividades esportivas que têm as maiores sobrecargas músculo-esqueléticas. Os exercícios contínuos, do tipo correr, pedalar, nadar, são as atividades que têm as maiores sobrecargas cardiovasculares, principalmente quando realizados de forma intensa. Então, esse é um outro conceito importante, a intensidade dos exercícios em geral. Exercícios intensos são aqueles exercícios mais difíceis de serem realizados, que exigem melhor aptidão física da pessoa, são também os mais eficientes. Eles têm as maiores sobrecargas, mas eles induzem as melhores adaptações. Por outro lado, os exercícios suaves, aqueles exercícios mais fáceis para serem realizados, que não exigem muita aptidão física, são os exercícios mais seguros, justamente porque as sobrecargas são pequenas, são menores. Então, o exercício pode ser mais eficiente ou mais seguro, dependendo da intensidade, maior ou menor. Os exercícios resistidos têm uma característica fundamental. Eles têm a eficiência dos exercícios intensos associada com a segurança dos exercícios suaves. Não porque as sobrecargas são pequenas nos exercícios resistidos, mas porque elas são controladas. Então, esse é um aspecto fundamental. Nos exercícios com pesos, nós temos sobrecargas com pressão e tração que podem ser até razoáveis ou importantes, mas aplicadas de uma forma controlada, o que garante a segurança. Então, nós temos eficiência e segurança numa mesma atividade. Por isso, os exercícios resistidos
são os exercícios mais importantes do ponto de vista terapêutico, porque induzem as adaptações úteis e de uma forma segura. Tanto é que esse tipo de exercício é a base da chamada mecanoterapia, que é a aplicação dos exercícios resistidos com finalidade terapêutica dentro da fisioterapia. A base da fisioterapia com exercícios é a mecanoterapia, que utiliza-se dos exercícios resistidos. O que ocorreu nos últimos anos foi uma grande evolução no equipamento para a mecanoterapia. Inicialmente, esses exercícios eram realizados com um equipamento muito rudimentar. Havia a utilização de halteres, saquinhos de areia, molas, elásticos, mas com a evolução do equipamento para exercícios resistidos que ocorreu na área do esporte, hoje a mecanoterapia conta com recursos muito mais eficientes para as finalidades terapêuticas. Muito bem. A segurança musculoesquelética nos exercícios resistidos dependem do controle de alguns fatores do treinamento. Um deles é a escolha adequada dos exercícios. O outro é a escolha adequada dos pesos. O outro, as amplitudes adequadas. E o outro, a velocidade adequada. Vamos comentar alguma coisa em relação a cada um desses fatores que precisam ser controlados para que o exercício seja seguro. Então, a escolha dos exercícios. Os exercícios mais seguros são os chamados exercícios básicos. Exercícios básicos da musculação são tradicionais e compreendem os movimentos básicos do corpo humano. Empurrar para frente, puxar para trás, agachar, levantar, empurrar para cima, dobrar o cotovelo, estender o cotovelo, flexionar o tronco, estender o tronco. Então, estes exercícios básicos da musculação são os exercícios que trabalham as articulações nas suas posições mais anatômicas, mais seguras, sem tensão excessiva em cápsulas dos ligamentos. Então, uma outra forma de fazer referência a esses exercícios básicos é chamá-los de exercícios funcionais. Ao contrário da proposta de exercício de treinamento funcional, que utiliza, paradoxalmente, exercícios não funcionais. Os exercícios funcionais são aqueles básicos em que as articulações trabalham nas suas posições anatômicas e, consequentemente, mais seguras. Com relação aos pesos, é importantíssimo controlar os pesos, né? Muita gente tem medo de exercício com peso por causa do peso, mas não se justifica esse receio porque o peso é controlado, né? Então, qual é a melhor maneira de se controlar os pesos, encontrar os pesos adequados para o treinamento? Primeiro é selecionar uma faixa de repetições aonde vai ocorrer o treinamento. A faixa de 6 a 12 repetições é a faixa mais utilizada para todos os objetivos do treinamento com pesos. Então, escolhendo essa fase, nós vamos adequando os pesos de uma forma gradativa, por aproximação sucessiva, até encontrar os pesos adequados para que se façam repetições na faixa de 6 a 12. Geralmente nas séries de aquecimento se fazem repetições mais altas, perto de 12, e nas séries mais difíceis para treinamento, para estímulo de adaptações, nós utilizamos repetições um pouco mais baixas, geralmente na faixa de 6 a 8. Muito bem. Qual é o esforço adequado para ser realizado e pelo qual nós vamos identificar o peso ideal? É o chamado esforço submáximo suave. Esforço máximo em musculação é a falência do músculo, quando você faz um movimento até a falha. Esse é o esforço máximo. O esforço máximo não é necessário para nenhum objetivo do treinamento com pesos, nem para atletas. O esforço deve ser submáximo, porém ele pode ser um submáximo intenso ou suave.
Intenso é quando ele chega perto da falência. É o que se usa habitualmente em treinamento de atletas. É um esforço submáximo intenso. Chega perto da falência muscular. Geralmente 1 ou 2 repetições a menos antes. Para-se o movimento 1 ou 2 repetições antes da falência. Agora, o esforço submáximo suave é o que garante a maior segurança. Portanto, deve ser utilizado para as pessoas mais fragilizadas. Em termos práticos, é parar o exercício 3 ou 4 repetições antes da falência muscular. Então, selecionamos a faixa de repetições e escolhemos, por aproximação sucessiva, um peso adequado que permita um esforço submáximo suave, no caso de pessoas fragilizadas, ou um esforço submáximo intenso, no caso das pessoas rígidas. Um outro fator a ser controlado é a amplitude do movimento articular. E estas amplitudes precisam ser adaptadas em função das condições anatômicas das articulações. Quando as pessoas não têm qualquer alteração anatômica, pessoas rígidas, geralmente pessoas mais jovens, os movimentos podem ser completos, não é? Amplitude total dos movimentos. Trabalha melhor os músculos, sem dúvida, mas trabalhar bem os músculos não é uma justificativa para que o exercício seja feito com desconforto. Porque quando há limitações para as amplitudes, se a pessoa passa do seu limite de amplitude, o que ela sente é desconforto, dor ou apenas uma sensação de desconforto. Isto deve ser respeitado. Esta sensação de desconforto deve limitar as amplitudes nos exercícios. Esse é um ponto muito importante porque muitas vezes profissionais não especializados no treinamento resistido consideram que as pessoas mais fragilizadas, pessoas mais idosas, por exemplo, precisam de pesos leves, é até intuitivo. Porém, fazem os movimentos com amplitudes habituais que os jovens fazem. E o simples fato de fazer movimentos amplos, mesmo com pesos muito leves, pode machucar, às vezes, seriamente as articulações dessa pessoa. Então, controlar as amplitudes, com base no conforto articular, é um controle importante para que o exercício com peso seja seguro para todas as pessoas. Um outro aspecto é a velocidade dos movimentos. Movimentos acelerados, né, não são seguros, forçam as articulações. Quando a pessoa não tem nenhum problema articular, ela suporta esse tipo de movimento, né? Movimentos explosivos, com acelerações, desacelerações. As pessoas mais fragilizadas não suportam isso, precisam de movimentos lentos. Geralmente 2 segundos para uma das fases do movimento, que é a contração concêntrica, e outros 2 segundos aproximadamente para a fase excêntrica, que é a outra fase do movimento. Então, velocidades controladas e lentas nessa faixa de duração são seguras para todas as pessoas e devem ser usados mesmo para quem não tem limitações, porque é uma faixa de velocidade muito eficiente para treinamento. Falando um pouquinho das fragilidades, porque nós estamos dizendo que as pessoas com fragilidades precisam de adaptações mais adequadas, né, com mais critério. Muito bem, existem várias situações de fragilidades. Uma delas é o envelhecimento. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o envelhecimento adiante, mas a pessoa que está envelhecendo vai apresentando processos no organismo que fragilizam o organismo e precisam de adaptações adequadas nos exercícios. Uma outra situação de fragilidade é a imaturidade. Então, crianças, adolescentes que eventualmente queiram treinar com pesos, precisam de adaptações muito adequadas porque estão numa situação de fragilidade agora por imaturidade do seu aparelho locomotor. Uma outra situação é a gestação. A mulher grávida apresenta uma situação de fragilidade geral nas suas articulações. Ocorre uma
um fenômeno conhecido como embebição gravídica, que vai facilitar a acomodação dos ossos da bacia na hora do parto, mas que, por outro lado, fragilizam todas as articulações do organismo. Então, mulheres em gestação precisam de mais cuidados nas adaptações dos exercícios. Uma outra causa importante de fragilidade é a constituição genética da pessoa. Existem pessoas que têm um biotipo frágil, ossos leves, articulações pequenas, ligamentos frágeis, músculos menores, tendões menores, mais frágeis. Então, isso é da natureza da pessoa, né? São os chamados ectomorfos. Essas pessoas precisam de adaptações cuidadosas, porque se houver sobrecarga excessiva, provavelmente vai haver algum desconforto e até mesmo alguma lesão. E doenças crônicas em geral constituem uma outra situação de fragilidade, cada doença com as suas particularidades, mas no geral as pessoas com doenças crônicas têm alguma forma de fragilidade no organismo. Falando um pouquinho mais sobre o envelhecimento, um conceito é importantíssimo. O envelhecimento não é um problema do idoso. O idoso já envelheceu. O envelhecimento é um problema das pessoas que passaram da maturidade, passaram dos 25 anos e estão começando a envelhecer. Essas pessoas apresentam processos degenerativos, processos de desgaste nas articulações, e isto fragiliza o organismo. Estas pessoas podem apresentar artroses, discopatias, que é o desgaste dos discos, a artrose é o desgaste das cartilagens, né, nas articulações, a discopatia é o desgaste dos discos intervertebrais, tendinopatias, que é o enfraquecimento dos tendões, que muitas vezes inflama e caracteriza tendinites, e as meniscopatias, né, fragilidade dos meniscos, comprometendo a integridade então dos joelhos. Então, o envelhecimento é uma forma de fragilidade e não é um problema do idoso. Existem pessoas na faixa dos 30 anos que apresentam importantes processos degenerativos por conta da sua constituição genética e estão muito longe de ser idosos. Hoje é um consenso entre todas as associações médicas que exercício resistido é uma necessidade no envelhecimento. Mesmo quando a pessoa opta, por qualquer razão, por uma outra forma de exercício, o exercício resistido deve fazer parte do seu programa de treinamento. Resumindo, eficiência e segurança é o que justifica o status hoje de fundamental do exercício resistido para todas as pessoas.